16. Vamos lá para a palavra, Atos capítulo 16, no versículo 25. Deus, esses dias, essa semana que terminou, ele sempre ficou falando para nós o que acontece na madrugada, né? Através da madrugada, a porta que se abre, através da madrugada, da oração na madrugada, da tua busca por Deus na madrugada, gente, acontece o sobrenatural de Deus. É por isso que muita gente dorme a noite toda, ou então fica fazendo o que não deve na madrugada. O inimigo fica fazendo você ocupar teu tempo com alguma coisa que não é a busca de Deus, mas aquele que dobra seu joelho. Se tu não pode orar no teu quarto, vai para a sala, deixa tua esposa lá dormindo, vai para a sala, ou deixa teu esposo dormindo, vai para a sala, vai para a cozinha, vai estudar a palavra, vai buscar a Deus na madrugada. Você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Louvado seja Deus, os milagres que Ele vai entregar, as maravilhas que Ele vai entregar, as portas que Ele vai abrir. Você vai ter uma... Gente, madrugada é horário de intimidade, né? O certo da madrugada é a intimidade com Deus, gente. Louvado seja Deus, agradecido. Por quê? Porque os teus filhos estão dormindo, né? As pessoas estão dormindo na tua casa. Aí você vai lá ter a tua intimidade com Deus, falar com Deus, adorar a Deus, buscar a palavra. O Espírito Santo vai se revelar a você, o Espírito Santo de Deus vai te batizar, se tu não for batizado, o Espírito Santo vai te renovar, o Espírito Santo de Deus, louvado seja Deus, vai te ensinar a palavra. Louvado seja Deus, engrandecido, exaltado. Mas você não quer ter pelo menos uma hora de intimidade com Deus? Uma hora é pouco, gente. Se você ama a Deus, você vai ter mais do que uma hora com... Um exemplo, você é casado. Você quer ter só uma hora de intimidade com a tua esposa? Não, você quer mais de uma hora, com certeza, não é verdade? Você não quer ter uma intimidade rapidamente com a pessoa, quer? Só se você não amar. Só se você só querer usar como uma necessidade fisiológica. E o sexo não é necessidade fisiológica, não, gente. Ele é o cumprimento do relacionamento do casal. Ele faz parte do relacionamento do casal. Vamos para a palavra de Deus, Atos capítulo 16, no versículo 25. Senhor, abra o nosso entendimento, abra os nossos ouvidos para a tua voz, que nossos ouvidos estejam sensíveis a ouvir a tua voz. Pai, que essa palavra venha nos libertar, porque a tua palavra diz: conhecereis a verdade vos libertará. Opera nos nossos corações, age nos nossos corações, porque agindo o Senhor, quem impedirá? Atos capítulo 16, no versículo 25, diz assim: e perto da meia-noite, presta atenção, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. Onde que Paulo e Silas estavam, gente? Eles estavam presos, né? Eles estavam presos, mas o que eles fizeram? Oravam e louvavam. E eles, nessa situação, orando e louvando, a oração deles chegou aos ouvidos de Deus. O louvor deles chegou aos ouvidos de Deus. Por isso, gente, louvado seja Deus, que a obra de Deus é completa. Tem que ter louvor, tem que ter oração, tem que ter palavra, tem que ter jejum, tem que ter vigilância, tem que expulsar demônios. Tem gente que ora, mas não expulsa o demônio. Gente, o demônio é expulso em nome de Jesus. Não adianta tu querer dizer sai demônio, que ele não vai sair, não. Ele vai rir de ti. Ah, sai demônio. Não, não é assim não. Sai em nome de Jesus. Só Jesus que pode expulsar os demônios. Não é eu e nem é você. Vou dizer uma coisa para vocês que o Espírito Santo está me cobrando, me ensinou e vocês precisam aprender. Tem muita gente que diz assim para o demônio: tá amarrado, né?
está amarrado. Mas preste atenção dentro da Bíblia, aonde que foi que Jesus te ensinou para você dizer que amarrar algum demônio, gente? Aquele que está amarrado, ele se solta. E quando ele se solta, ele vai para cima de você. E às vezes vocês falam as coisas que não está escrito na Bíblia. Coloca aí para mim, aonde que está escrito que Jesus mandou a gente amarrar o demônio. E nem venha usar o versículo que Jesus amarrou o valente. Ele amarrou o valente, não nós. Ele falou para nós expulsar o demônio em nome dele, em nome de Jesus, gente. Mas aí tem um bando de pessoas que eu já vi, que eu já ouvi, dizendo que está amarrado, né? Está amarrado. Tu pode estar, esse demônio pode até ficar amarrado, mas ele vai se soltar. E quando ele se solta, ele vai para cima de você e te derruba. E te derruba, não está escrito na Bíblia, gente. É expulsar em nome de Jesus, é repreender em nome de Jesus. Louvado seja Deus. E na Bíblia não ensina para a gente estar amarrando demônio, não. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado, porque eles se soltam, eles são espíritos, gente, eles se soltam, e louvado seja Deus, eles não morrem, nós estamos numa guerra espiritual, ainda não chegamos no final da batalha, então pare de estar amarrando o demônio aí, porque esses demônios, eles se soltam e vão aí te perturbar, tá entendendo? Então, use sempre o nome de Jesus. Foi isso que o Senhor nos ensinou. Em meu nome, expulsarão demônios. Mas nem assim é para nós não se alegrar. A gente tem que se alegrar porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Tem gente que o nome nem sequer está escrito no livro da vida e está expulsando demônio em nome de Jesus. E está até amarrando demônio, gente. Não brinque com o demônio, busque a palavra de Deus. Se você quer expulsar demônio, então vai estudar a palavra e vai consagrar a tua vida. Louvado seja Deus. Lembra que Paulo expulsava os demônios e os filhos do sacerdote foram expulsar demônio em nome de Jesus que Paulo pregava. O que foi que aconteceu? Eles apanharam daqueles que estavam endemoniados. Eles apanharam dos demônios, gente. Os demônios ainda brincaram com eles. Eu conheço Paulo, eu conheço Jesus, mas quem é tu para me expulsar? Tá entendendo? Então eles não poderiam ser expulsos por causa que eles estavam usando o nome de Jesus que Paulo pregava? Poderia, não poderia? Não poderia. Sabe por quê? Porque o nome deles não estava escrito no livro da vida. Porque eles não tinham vida com Cristo. Eles estavam só usando aquilo, eles só estavam fazendo aquilo que Paulo fazia, mas eles não tinham vida com Cristo, eles não tinham a prática da palavra, eles não eram seguidores de Cristo, porque eles eram religiosos, né? Então, por inveja, eles foram expulsar demônio, por inveja de Paulo, queriam, né, se parecer, queriam ser mais do que Paulo, mas não adiantou, que eles foram envergonhados. E o demônio disse que conhecia Paulo, sabia quem Paulo era. É isso que nós temos que entender, gente. Os demônios sabem quem eu sou, sabem quem você é. Então não brinque de expulsar demônio, não brinque de amarrar demônio, não brinque com as coisas que é muito séria na nossa vida. E muitas das vezes você está passando por uma guerra espiritual, por quê? Porque a tua vida não está bem com Deus e tu quer guerrear com o reino das trevas. Não é assim não, gente. A batalha espiritual, louvado seja Deus, a gente tem que estar com as armaduras, a gente tem que estar com a palavra de Deus no nosso coração, na nossa mente, na nossa boca. A palavra de Deus é a espada do Espírito Santo. Então, muitas das vezes você quer guerrear com as trevas, tá orando pela tua família, tá orando aí por alguma causa, mas as trevas, gente, sabe quem você é, ela sabe quem eu sou, ela sabe quem nós somos. Por quê? Porque nós somos observados 24 horas pelas trevas.
A palavra de Deus diz que os anjos estão ao nosso redor, mas ao derredor está demônios. Então, os demônios, ele está todo o tempo olhando minha fraqueza, por onde eu vou, aonde que eu vou atingir, como eu vou conseguir derrubá-la. Tá entendendo? Eles não estão brincando conosco, não, gente. Aí você quer receber as bênçãos, você quer guerrear com o inferno, mas tu não fecha as brechas. Tu não coloca na posição que Deus manda, que Deus já nos ensinou. Louvado seja Deus, todo dia está nos ensinando. Então, Paulo, ele estava o que aqui? Na prisão, mas ele estava o que? À meia-noite, pertinho da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Muitas das vezes você passa a madrugada reclamando, contando tua vida para os outros, passa a madrugada vendo coisas que não era para te ver, mas tu não vai buscar a madrugada o Senhor, orar, louvar. Ai, mas eu não posso louvar, vai acordar os meus filhos. Mas tu pode orar, gente. Você pode orar, você pode meditar a palavra, você pode orar em espírito. Louvado seja Deus, temos que buscar a Deus na madrugada. Então, depois que você buscar a Deus na madrugada, aí você entra na live. Com certeza, se você buscar a Deus na madrugada, você vai dormir de novo. Vai dormir na paz, vai dormir tranquilo, não vai ter ansiedade, vai dormir o sono do justo. Mas muitas das vezes a tua mente está aí agitada. A tua mente está aí, sem paz, perturbada. E Paulo e Silas, que era para estar perturbado porque estava preso, eles estavam presos, eles estavam orando e louvando. E você não está preso, você não está preso. Os que estão no cárcere estão presos, mas você não está, você está na tua casa. Então você pode orar e pode louvar a Deus, você pode buscar a Deus na madrugada. Ou é preciso você passar por uma situação difícil para buscar a Deus na madrugada? É preciso? Paulo, ele não estava orando e louvando a Deus porque eles estavam nas práticas erradas. Eles estavam orando e louvando a Deus, eles estavam no cárcere porque eles estavam sendo perseguidos por levar a palavra de Deus. Paulo e Silas estavam passando por tudo aquilo porque eles estavam levando a palavra de Deus. Não era porque eles estavam na vida errada, não. Pelo contrário, eles estavam servindo a Deus e levando o evangelho. Por isso que eles estavam lá presos. Louvado seja Deus, engrandecido, mas naquele cárcere, perto da meia-noite, eles foram orar. Quem tem prática de oração, meu querido, ele vive orando. Quem tem prática de buscar a Deus, vive buscando a Deus. E Paulo e Silas tinham essa prática já. Por isso que mesmo no cárcere, eles não foram impedidos de orar e de louvar. E o que foi que aconteceu? E de repente sobreveio um tão grande terremoto, porque lembra que Deus, às vezes as pessoas querem ver Deus em algumas coisas simples, calma, mas Deus veio e foi nesse terremoto. Deus estava nesse terremoto que aconteceu aqui no cárcere. Louvado seja Deus, e perto da minha... E olha só, e de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Então Deus estava nesse terremoto, gente. Esse terremoto ele veio para abrir portas. Ele não veio para fechar portas, ele não veio para destruição. Então, olha só, tem pessoas que estão passando por alguma coisa na vida e acham que o que eu estou acontecendo é o diabo, o que eu estou acontecendo é por causa das trevas, é o reino das trevas que está lutando comigo. Às vezes nem é, às vezes é um terremoto de Deus para abrir a porta para você. Às vezes é Deus nesse terremoto, às vezes é Deus nessa dificuldade que você está passando, nessa luta que você está passando, porque terremoto assusta, não assusta? Como assusta, né, gente? Então, mas interessante que Paulo e Silas oraram e louvaram, e o que aconteceu? Aconteceu esse terremoto e as portas das prisões foram abertas. E isso foi que horas?
antes da meia-noite começou eles a orar e a louvar. Então significa o quê? Que depois da meia-noite o Senhor veio nesse terremoto e abriu portas de prisões. Você está entendendo? Louvado seja Deus, quando você ora na madrugada, quando você louva, louva baixinho, louva em espírito. Tu não pode acordar tua família, tu nem deve, né? Nem deve acordar tua família. Você tem que respeitar a tua família. Não adianta você obrigar a tua família. Nada tem que ser obrigado, nada, gente. Respeito. Respeito é o principal. Quem tem que ser testemunho para nossa família é nós, não é eles que tem que ser para nós. Se a tua família ainda está faltando alguém vir para a presença do Senhor, você que tem que ser o testemunho para que a tua família veja um motivo, encontre um motivo na tua vida para querer o Senhor. E muitas das vezes a família não está vendo esse motivo. Louvado seja Deus, engrandecido, exaltado. Então, gente, aqui o Senhor veio nesse terremoto e abriu a porta das prisões. Oração da meia-noite abre porta de prisões. A oração da meia-noite move a mão de Deus. A oração da meia-noite, depois da meia-noite, ele ouve a tua oração. Ele ouve e além de lhe ouvir, ele vem te responder. Ele vem agir, ele vem operar, ele vem fazer. Louvado seja Deus, engrandecido. O Senhor já deu muitos exemplos aqui de bênçãos que aconteceu depois da meia-noite. O próprio Cristo foi ressuscitado. Quando as Marias foram visitar a Jesus, elas foram na madrugada. Foram na madrugada e Jesus não estava mais lá. Então, louvado seja Deus, é um mistério que da meia-noite, é um mistério das virgens prudentes. Então, a igreja, que é essa virgem prudente, está buscando o Senhor na meia-noite. Louvado seja Deus, mas as loucas estão dormindo, gente. Não é porque trabalha, não. Não é porque está cansado, não. Não é porque está fadigado, não. Não é porque está triste, não. É porque não tem intimidade com Deus. Porque ainda não é uma noiva, porque a noiva, ela vai estar preparada para o encontro com o noivo. Quantas vezes o Senhor vem te visitar na madrugada e te pega dormindo? Quantas vezes o Senhor vem te visitar na madrugada e te pega fazendo o que não deve, vendo o que não deve, conversando o que não deve? Muitas vezes, gente, muitas vezes o Senhor vem nos visitar, aliás, todas as noites. Todas as noites o Senhor vem nos visitar na madrugada. O problema é que você não vê o Senhor, mas Ele te vê. Ele te vê. Louvado seja Deus. E quando ele vem e te pega orando, quando ele vem e te pega louvando, quando ele vem e te pega meditando na palavra, gente, há um terremoto, há libertação, há milagre, há renovo, há maravilha de Deus sendo operada. Louvado. Não tem esse entendimento, as pessoas não se esforçam. Você não precisa buscar a Deus toda madrugada, já que você trabalha. Você tem que buscar a Deus na madrugada. Perdeu o sono, vai buscar a Deus na madrugada. Você não perdeu o sono, não. Foi o Senhor mesmo que te despertou para te orar. Foi o Senhor mesmo que te despertou para te adorar Ele, para você ter intimidade com Ele. Assim como o homem que quer despertar a mulher para ter intimidade com ela, louvado seja Deus, assim é Deus que quer despertar a igreja, que é a noiva dele, para ter intimidade com Ele. Só que muitos não têm esse entendimento, que você é a noiva de Cristo. Nós somos a noiva de Cristo. Então, o Senhor que é o noivo, ele quer ter essa intimidade com a igreja. E a intimidade do Senhor, gente, é essa, é louvores, é orações, é conversa. Louvado seja Deus, engrandecido, é descanso. Ele quer que você descanse nele, ele quer que você esteja nos braços dele, ele quer que você durma no colo dele. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Oh Deus maravilhoso, Deus poderoso, quando é que você vai entender isso?
dessa entrega na madrugada? Quando é que você vai entender isso, dessa busca na madrugada? Quando é que você vai entender isso, que o Senhor está te chamando na madrugada? Louvado seja Deus, engrandecido. Você está sem sono na madrugada, é porque o Senhor está te chamando, te convidando para ter uma intimidade com Ele. Tu começa a orar, a louvar, tu começa a sentir a presença de Deus, tu começa a buscar a palavra de Deus. Quando pensa que não, tu está com sono, tu está com sono, querendo dormir, e você fala para Deus: Deus, eu tô com sono, quero dormir. Aí o Senhor pega, né? Deixa você descansar. Em vez de você ficar entrando em lugares que você não é edificado, em lugares que não tem a presença de Deus, em vez de você estar buscando pessoas, busque o Senhor. Busque o Senhor enquanto se pode encontrar. E Paulo e Silas aqui no cárcere estavam orando e louvando. E o que foi que aconteceu? A sua oração o Senhor escutou. O seu louvor chegou ao trono do Senhor. A sua oração chegou ao trono do Senhor. E o Senhor veio no terremoto e abriu a porta das prisões. Não abriu a porta só aonde Paulo e Silas estavam. Foi a porta das prisões. Através de quê? Da oração na madrugada. Através dessa oração na madrugada, desse louvor, dessa adoração. Louvado seja Deus na madrugada. Adorador vive na madrugada, gente, mas ele não vive madrugada nas plataformas, não. Ele vive na madrugada com Deus. Só ele e Deus. Intimidade é lugar de você e Deus. Intimidade só cabe dois, gente. Só cabe dois. É você e Deus. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. As pessoas vivem dizendo assim: todo mundo me abandonou. Eu tô sozinha. Ninguém me ajuda. Ninguém me visita. Ninguém fala comigo. Ninguém conversa comigo. Ninguém me manda mensagem. Tem pessoas que estão assim. Sabe por quê? Porque é só tu e Deus. É para você conversar com Deus, se relacionar com Deus, ter intimidade com Deus. É por isso que ninguém está te buscando. É por isso que ninguém está conversando contigo. É por isso que ninguém está te procurando. Por quê? Porque Deus quer que você procure Ele. Se você está sozinho, o que você faz? Eu estou sozinho, o que eu faço? Vou buscar Deus, vou procurar Deus. Louvado seja Deus, engrandecido, exaltado. Então, o que aconteceu? Esse terremoto aqui abriu todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro e vindo aberta as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Aí o carcereiro, ficou tão desesperado que queria tirar sua própria vida. Por quê? Porque ele ia ser cobrado, Ele era o responsável por aqueles presos. E de repente, ele vê que as portas das prisões, Paulo clamou com grande voz. Grande voz, não é que ele gritou, gente. É com autoridade. Paulo falou com um tom de autoridade, porque tem gente que acha que o grito expulsa demônio, tem gente que acha que o grito resolve, Tem pessoas que querem resolver as coisas gritando, falando mais alto do que os outros, Mas não é assim. Tem pessoas que querem expulsar o demônio no grito. Louvado seja Deus e agradecido, mas não é gritando, gente, é com autoridade. Então, o que aconteceu? Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal. Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então, Paulo falou para ele: não te faças nenhum mal, porque todos aqui estamos. Louvado seja Deus. E pedindo luz, saltou dentro de todo o trêmulo, se prostrou ante Paulo. Então esse carcereiro, ele quando ouviu que Paulo falou isso para ele: não te faças mal, que todos aqui estamos. O que foi que aconteceu? Esse carcereiro se prostrou. Ele estava pedindo socorro de Paulo. Louvado seja Deus e agradecido. Por que ele se prostrou? Porque ele estava pedindo socorro de Paulo para aquela situação que estava acontecendo.
as portas abertas e ninguém fugiu, ninguém foi embora, todos estavam lá. Louvado seja Deus, porque Deus, ele não vem para destruir a vida de ninguém. Deus, ele não vem para prejudicar. Deus, ele não estava ali para prejudicar o carcereiro. Deus estava ali para abrir as portas das prisões para que essas vidas fossem alcançadas por Deus. E aqui Paulo fala, e tirando-os para fora disse, Senhores, é necessário que eu faça o que é necessário para que eu venha me salvar, que eu faça para me salvar. Ele pergunta de Paulo, né? Ele pergunta de Paulo e Silas, o que eu faço para me salvar? E é isso que muita gente tá, gente, perguntando. O que eu faço para me salvar? O que eu faço para salvar o meu casamento? Quantas pessoas estão nessas condições desse carcereiro, querendo resposta para a sua salvação, querendo resposta para a sua vida, querendo, louvado seja Deus, engrandecido, a salvação para a sua vida. Então esse carcereiro perguntou, o que eu faço para me salvar? E o que foi que aconteceu? Eles disseram, crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Há uma promessa para você e para tua casa, para tua família. Crer no Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos duvidar daquilo que Deus tem falado para nós. Se Deus disse que você vai ser salvo e a tua família vai ser salvo, creia nisso. Se Deus diz que é contigo, creia nisso. Se Deus diz que está trabalhando, creia nisso. Se Deus disse que vai curar, creia nisso. Creia na palavra de Deus. Creia nas Escrituras Sagradas, creia naquilo que Deus tem falado todas as madrugadas para nós, todas as vezes que você vai para o culto, através da palavra, o Senhor fala com você. E Ele está dizendo aqui, crer no Senhor Jesus Cristo. Em quem devemos crer? No Senhor Jesus Cristo. Mas você não crê no Senhor Jesus Cristo. Então nós temos que crer nele, ele é poderoso para te libertar, que ele é poderoso para abrir porta, ele foi poderoso para abrir as portas das prisões, ele foi poderoso para que Paulo e Silas fossem soltos das prisões, ele foi poderoso para alcançar a alma do carcereiro. Louvado seja Deus. E ele Paulo disse para ele, e eles disseram, crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. O problema, gente, que tem muitas pessoas que não estão crendo que sua família vai ser salva, que não estão crendo que o Senhor pode alcançar teu esposo, tua esposa, teus filhos, tua família. Louvado seja Deus, porque o inimigo ele luta para que a gente não creia. O inimigo luta para que a gente pare de orar. O inimigo luta para que a gente desista. O inimigo luta para que você fique triste. O inimigo luta, ele luta 24 horas conosco, gente. Se você não estiver em oração, se você não estiver buscando a palavra, se você não estiver na palavra, o que vai acontecer? Você vai desistir, você vai perder a fé, você vai ficar desanimado, você vai querer abandonar o caminho, vai querer abandonar tua família, vai querer abandonar teu trabalho. Mas creia, preste atenção. Paulo e Silas estavam no cárcere, orando, louvando a Deus, e o Senhor veio aonde Paulo e Silas estavam. O Senhor veio no terremoto. Ele veio naquele terremoto e abriu as portas. Você ainda não entendeu o poder de Deus. Não é o lugar que você está que vai impedir Deus operar. Paulo e Silas estavam nesse cárcere, mas esse cárcere não pode impedir o agir de Deus. Você tem que entender que você ora, que você busca um Deus Todo-Poderoso. Ele abre portas, Ele passa por portas, Ele fecha porta, Ele cura, Ele dá a vida. Ele é o Senhor que tudo pode fazer. Mas se você não crer em Deus, você vai orar, e enquanto você não crê, você não recebe a tua vitória. Nós não podemos ter dúvida, gente. Nós não podemos ter dúvida do poder de Deus. Nós não podemos ter dúvida que Deus é o Deus do impossível. Nós não podemos ter dúvida que Deus ouve nossa oração. Nós não podemos ter dúvida que Deus está aqui ouvindo. Louvado seja Deus as nossas orações, vendo a nossa adoração por Ele na madrugada. Nós temos que ter certeza que Ele estará aqui para nos abençoar, para abrir portas, para dar a vitória que você está precisando, a libertação que
você está precisando, mas para isso você precisa crer. Você quer que a sua família seja salva? Se você nem você crer nisso, porque você olha para sua família e vê que ela não muda. Você vê que a tua esposa não muda, você vê que teu esposo não muda, você vê que teus filhos não mudam, mas como o Senhor tem falado, primeiro a obra em você, primeiro a obra em nós. Deus, ele está trabalhando no teu coração, Deus, ele está querendo que você busque Ele na madrugada, que você se entregue a Ele na madrugada, que você tenha intimidade com Ele na madrugada, que você busque Ele, o adore a Ele de todo o coração. E se você buscar a Ele de todo o teu coração, Deus vai abrir a porta que está aprisionado teu esposo, está aprisionando tua esposa, teus filhos, que está aprisionando teus amigos, está aprisionando aquele que você está orando. Mas para isso você tem que crer. Você olha para a tua família e você não crê nesse Deus que você está orando? Você só sabe dizer, não, essa pessoa não quer nada com Deus. Ela pode até não querer nada com Deus, mas você está orando por ela. E se você está orando e se você está crendo, Deus vai alcançar a alma dela. Louvado seja Deus, agradecido. Deus vai alcançar a alma dele. Deus vai alcançar as almas da tua família. Louvado seja Deus. Porque se não fosse assim, o que adiantava a gente orar, gente? Se Deus não tivesse um plano de salvar tu e a tua casa, a gente não precisava estar orando, buscando esse Deus, confiando nesse Deus. A gente não precisava ter entregado a nossa vida para Deus. Se nós entregamos nossa vida para Deus, se nós oramos, buscamos a Deus, é porque nós cremos que Ele pode mudar a tua história e da tua família. Por isso que Ele disse, crê e será salvo tu e a tua casa. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. E aí o que foi que aconteceu? E tomando eles consigo naquela mesma hora da noite, levou-lhes vergões e logo foi batizado ele e todos os seus. E aí o que aconteceu? Paulo e Silas batizaram. E além de portas ser abertas, o que foi que aconteceu? Ainda houve alma salva, houve batismo. Tem muito crente aqui que ainda não se batizou. Tem muito crente ainda que não se batizou, gente. Aquele que entrega sua vida para Jesus, ele é batizado nas águas. Ele é batizado no fogo. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. O próprio Jesus foi exemplo disso. O próprio Jesus, João Batista batizou a Jesus nas águas. Por quê? Para ser exemplo para nós. Então, Deus tem um propósito na tua vida. Deus tem um propósito na tua família. Olha só, através daquele carcereiro foi que chegou a salvação à casa dele. É através de você que está aí, que o inimigo está lutando, é que vai chegar a salvação para os teus filhos, que vai chegar a salvação para a tua família. E é por isso que você passa por tanta guerra. Por quê? Porque o inimigo ele quer que você pare, o inimigo quer que você desiste, o inimigo quer que você se afaste da presença do Senhor, que você pare de orar pela sua família, que você pare de buscar esse Deus, porque se ele te parar, a tua família já não está nem servindo a Deus, a tua família já está fraca, já está desanimada, já está afastada do caminho. Aí você que está orando, que está buscando o Senhor, passa por tudo isso que a tua família está passando. O que vai acontecer? As trevas vão reinar na tua casa. E elas, enquanto você estiver orando, buscando o Senhor, as trevas não podem reinar na tua casa e você e a sua família será salvo. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Sabe por quê? Porque aquele que ora para Deus tem resposta. Aquele que ora para Deus tem resposta. E você está orando para Deus, você vai ter resposta da sua oração. Paulo e Silas estavam orando e louvando, e eles tiveram resposta. Deus veio no terremoto, abriu as portas, houve salvação e houve batismo. E o que aconteceu? E levando a sua casa, lhe pôs a mesa e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Oh, que maravilha, né, gente? Uma família que toda se alegra no Senhor. Hoje a gente vê famílias que não estão alegres no Senhor. A gente que ora por família sabe disso.
Hoje a gente vê famílias que nem todos estão na mesma alegria no Senhor. Alegria de orar, de louvar, de buscar a Deus, de buscar a palavra. Nem todos se alegram se tiver um banquete, se alegram se tiver uma festa, se alegram se tiver brincadeiras, diversões, mas não se alegra se estiver adorando a Deus. Nem toda a tua família está junto com você, buscando esse Deus. Nem toda a tua família quer orar. Nem toda a tua família quer estar aos cultos junto com você. Às vezes você vai sozinho. Por quê? Porque a tua família não quer ir. Louvado seja Deus, engrandecido. Mas o Senhor, louvado seja Deus, Ele está dizendo aqui, se você está na presença do Senhor, não te preocupa, porque o Senhor vai salvar os teus. O Senhor vai salvar a tua família. Porque Ele disse, crer no Senhor e será salvo tu e a tua casa. O problema, gente, que às vezes é você que não crê. E nós que não cremos ainda o bastante para que o Senhor possa operar com essa salvação na tua família, na nossa família. Então nunca deixe de crer, porque se você crer, haverá salvação para a tua vida e haverá salvação para a tua família. E agora escute, e sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros, dizendo, soltai aqueles homens. Aí lá vai, né? Eles mandaram soltar Paulo e Silas, e eles já estavam era soltos. E o carcereiro anunciou a Paulo estas palavras, dizendo, os magistrados mandaram que vos soltasse agora, pois sai e ide em paz. Aí o que foi que aconteceu? Mas Paulo replicou, açoitaram, olha aí, Paulo preso, mas com autoridade. Tá entendendo? Não é o lugar que você está, mas é quem está em você. E Cristo estava em Paulo. E por Cristo estar em Paulo, ele falava com autoridade. Olha o que ele falou. Mas Paulo replicou, assaltaram-nos publicamente e sem sermos condenados. Sendo homens romanos, nos lançaram na prisão. E agora, encobertamente, eles queriam soltar Paulo às escondidas. E agora, encobertamente, nos lançam fora? Ele pergunta. Não será assim, mas venha eles mesmo e tire-nos para fora. Olha que autoridade, né? Eles disseram não, eles nos lançaram na prisão injustamente, né? E ele disse, agora eles estão mandando a gente embora, as ocultas e escondidas. Aí Paulo nem teve medo de ficar preso de novo. Ele sabia que ele não ia ficar. Então o que aconteceu? Ele pega e fala que eles mesmos venham aqui nos soltar. E aí eles foram lá. E aí, vindo eles foram lá, dirigiram-se súplicas e tiraram-nos para fora. Lhes pediram que saísse da cidade. Aí eles mandam Paulo e Silas sair da cidade. E saindo da prisão, entraram em casa de Lídia. E vendo os irmãos, os confortaram e depois partiram. Aí eles chegam na casa de Lídia. Lídia era uma trabalhadora do Senhor, que apoiou muito Paulo, muito os apóstolos, né? Ajudavam muito na obra do Senhor. E o que foi que aconteceu? Eles foram lá, consolaram, que eles já estavam soltos, e seguiram a levar o evangelho. Então é isso, gente. Louvado seja Deus. À meia-noite, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam. O que está faltando para nós alcançarmos a resposta de Deus é orarmos na madrugada. Orarmos em toda hora, né? Ele disse para nós orarmos em todo o tempo. Ele disse para nós orarmos um pelos outros. Ele disse para nós orarmos no secreto da casa. Ele disse para nós orarmos na vigília, no monte, né? Ele disse para nós orarmos em espírito, em verdade. Ele disse para nós orarmos, louvado seja Deus, engrandecido, na casa de oração. O interessante, se você estudar a Bíblia, a palavra de Deus, sempre o Senhor está incentivando
incentivando a igreja a orar, e em vários horários, louvado seja Deus, às 15 horas, meio-dia, às 18 horas, a oração do entardecer, a oração da madrugada, louvado seja Deus, agradecido e exaltado, a adorar a Deus. O que é louvar? Louvar é adorar a Deus, gente. Louvar é adorar a Deus. Tem muitas pessoas que louvam da boca para fora, mas não louvam com todo o seu coração. E tem muitas pessoas que cantam e não louvam. Louvar é adorar a Deus. Paulo e Silas estavam orando e adorando a Deus. Tá entendendo? Louvado seja Deus e agradecido. Então, o teu louvor tem que ser um louvor de adoração. Não é um louvor porque você aprendeu, como se você cantasse louvado seja Deus somente para os outros ver. Não, você está louvando para Deus te ouvir. É para Deus te ouvir. E Paulo e Silas sabiam disso. Eles estavam orando para Deus ouvir. Eles estavam louvando para Deus ouvir. Tem pessoas que cantam para os outros ouvir. Está entendendo a diferença? A diferença está na intenção do coração, gente. E essa intenção do coração, Deus conhece. Toda a intenção do nosso coração. Tem pessoas que dizem, levita é aquele que cuida das coisas do Senhor, que cuida da obra, né? Tem pessoas que louvam, tem o dom do louvor, tem o dom de cantar, mas o seu coração, a intenção não é de louvar ao Senhor. A intenção é de ficar famoso. A intenção é de se aparecer. A intenção, louvado, é de mostrar para os outros que tem um dom do louvor. Louvar a Deus com amor, é louvar para Deus ouvir. Não é louvar para os outros ouvir, não, gente. É para Deus ouvir. Você tá lá tocando, louvando, é para Deus te ouvir. Não tem um ministério do louvor, mas a gente vê que o ministério do louvor, eles querem louvar para se apresentar um bom louvor para os outros, para cantar perfeitamente para os outros. Mas não é cantar perfeitamente para os outros, é cantar perfeitamente para Deus. É adorar a Deus, o louvor ser oferecido a Deus. O louvor não é para ser oferecido a nós. O louvor é para ser oferecido a Deus. Louvado seja Deus, agradecido. Então, entendemos a mensagem? Entendemos sim, porque somos inteligentes. Vocês entenderam, aprenderam o mistério que Deus tem para desenrolar, as portas que Deus tem para abrir na madrugada. Eu quero é ver qual é as pessoas que oram na madrugada que não tem resultado de resposta das suas orações, mas é que oram de todo o seu coração, que oram adorando, que oram louvando, que oram para que Deus ouça suas orações. Louvado seja Deus, agradecido. Não porque os outros estão mandando, não porque eu estou te mandando. Ah, vocês têm que orar. Aí vocês vão porque eu estou mandando. Não, você tem que orar porque a palavra está mandando. A palavra está ensinando que eles, quando oram na madrugada, o Deus se move. Deus vem ao teu encontro. Deus vem responder tuas orações. Deus vem, louvado seja Deus, agradecido, lutar por você, trabalhar por você, agir na tua vida, agir na vida da tua família. Louvado seja Deus, eu já disse para você, você tem dificuldade de orar na madrugada, te esforça, coloca o telefone para despertar. Eu coloco o meu para despertar, de repente vai que eu passe do horário. Graças a Deus que eu não passo. Na outra casa que eu estava, às vezes eu passava do horário, que era para me acordar, porque eu não conseguia dormir direito. Ontem eu estava orando, 11 horas da noite, estava agradecendo. Obrigado, meu Deus. Se eu disser para você que eu não estou passando luta aqui, eu vou estar mentindo. Não existe quem ore e não passe luta, gente. Não existe. Se nós oramos, o inimigo vai lutar contra nós. Mas eu estava agradecendo, obrigado, meu Deus, porque eu não tinha barulho em cima da casa. Que na outra casa eu tinha, né? Eles faziam barulho a madrugada toda. Eu não conseguia dormir, eu não conseguia mais fazer live direito.
Mas foi 3 anos, né? À medida que eu podia entrar, eu entrava, orava, buscava Deus. E o que foi que aconteceu ontem? Aí Deus me trouxe para cá. E aí ontem eu estava agradecendo, né? Eu estava numa casa, a qual, por causa do frio, tinha muito mofo, vivia com alergia. Vocês prestavam atenção que eu vivia sempre coçando meu nariz por causa da alergia, do mofo que tinha lá. Eu não estava bem naquela casa. Aqui não, onde eu estava agradecendo, eu estava no banheiro, eu estava sabe? Eu estava no banheiro, eu oro em todo canto, gente. Aí eu estava no banheiro agradecendo, Deus, obrigado, porque aqui não tem mofo, não tem uma alergia, aqui não tem barulho, mesmo que o dia seja agitado, mas à noite eu consigo dormir. E aí Deus ouviu minhas orações e eu estou aqui agora. Daqui não sei para onde Deus vai me levar, né? Há um tempo para todas as coisas, há um tempo. Então, daqui seja feita a vontade de Deus. Entendemos a palavra e hoje, ó Deus, abriu portas aqui com essa palavra. Hoje Deus abriu portas aqui, portas espirituais. Hoje Deus te deu entendimento do poder da oração, dessa busca que Deus quer que você tenha na madrugada, dessa intimidade que Deus quer que você tenha na madrugada. Você não precisa orar a madrugada toda. Começa orando 30 minutos pelo menos 30 minutos. Louvado seja Deus, engrandecido. A gente vê as pessoas cuidando muito do corpo, mas não é só cuidar do corpo, é cuidar da alma, é cuidar do espírito, é cuidar da tua vida com Deus, do teu relacionamento com Deus. E muitas das vezes você não está tendo um bom relacionamento com a tua esposa, com teu esposo, e tu não consegue ter um bom relacionamento com Deus. Se você tiver um bom relacionamento com Deus, Ele vai agir, Ele vai operar, Ele vai mudar a tua história. Ele vai mudar a tua história, louvado seja Deus, engrandecido. Já falei aqui, Deus é Deus para tirar a pedra de tropeço do caminho de vocês. Se você tem intimidade com Deus, se você quer ter uma vida com Deus, se você quer verdadeiramente ter um relacionamento com Deus, viver para Deus, Ele vai arrumar a tua vida, Ele vai arrumar a tua casa, Ele vai arrumar a tua família, Ele vai libertar teu marido, Ele vai libertar tua esposa. Ele conhece a intenção do teu coração e do coração da tua família. Se não quer nada com Deus, Ele vai salvar a tua família, mas Ele leva para Ele. Não, eu quero usar meu servo, eu quero usar minha serva, eu tenho um chamado, eu tenho um propósito de usar nessa terra. Então Deus, Ele vai preparar tudo que tem que ser preparado para nós. Ele vai abrir portas, Ele vai fechar portas, Ele vai tirar pessoas, Ele vai colocar pessoas. Mas para isso você tem que ter intimidade com Deus. Para isso você tem que ter essa vida com Deus. Se você tem essa vida com Deus, pode ter certeza que Ele vai cuidar de você. Ele vai cuidar de nós. Ele vai tirar e vai colocar aquilo que é preciso colocar na tua vida. Interessante que Paulo, ele estava naquela prisão. Paulo e Silas foram presos por causa do evangelho. Não foi? Foi. Mas na verdade, o Senhor, Ele queria salvar aquele carcereiro. O Senhor queria salvar aquela família. E o que foi que aconteceu? O Senhor permitiu Paulo e Silas irem àquele cárcere. E para Paulo e Silas estar naquele cárcere, o que era preciso eles irem presos, né? E eles foram presos. Através da prisão deles, eles puderam orar e louvar naquele cárcere. E o que foi que aconteceu? Através dessa oração, desse louvor, Deus abriu as portas das prisões. E através desse milagre, o carcereiro entregou sua vida para Jesus. Entregou a sua vida e foi salvo ele e a casa dele. Jesus entrou na vida dele e entrou na vida da família dele. Então, às vezes, você está no hospital, você que é um crente, você que é um pregador, você que é uma pregadora, é porque Deus quer te usar para salvar alguém que está lá no leito junto com você. É porque Deus quer te usar para salvar alguém que está lá. E às vezes você nem entende. Mas por que eu estou aqui doente nesse hospital? Por que eu estou aqui nesse lugar? É porque o Senhor quer usar a tua vida para salvar alguém naquele lugar, gente.
Louvado seja Deus, agradecido, mas aí você não tem intimidade com Deus, você não entende. Você acha que você está lá naquele lugar para cuidar da tua doença, para cuidar do doente, e não é. É Deus te levando para evangelizar dentro do hospital. Sempre eu falei isso para as obreiras da igreja. As obreiras da igreja ligavam para mim: irmão, ore por mim, que eu tô assim, 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 tô aqui no hospital com a minha filha. Eu dizia: faz a obra aí que tu vai sair rapidinho daí. Não tinha outra. Gente, elas não contavam conversa. Começava a evangelizar lá dentro, começava a orar, começava a levar a palavra de Deus lá nos leitos. Quando não demorava, ela dizia: peguei alto, tá vendo? Tu não quer ir. Deus, ele sabe trabalhar, gente. Então, Paulo e Silas estavam naquele cárcere porque Deus queria salvar aquela família. Às vezes tu tá no hospital porque tem alguém que Deus vai levar e quer que você seja usado para aquela pessoa. Tá entendendo? Nem tudo que passamos é por causa do inferno, mas é o próprio Deus nos colocando em lugares para quê? Para que vidas sejam salvas. E depois ele tirou Paulo e Silas de lá, não foi? Aí afastado do caminho, volte para Jesus. Volte para Jesus. E você que ainda não entregou sua vida para Jesus, e você que ainda não entregou tua vida para Jesus, eu te convido, entrega tua vida para Jesus. Entrega sua vida para Jesus, deixa Ele operar, que você e sua família sejam salva. Faça como esse carcereiro. Faça como esse carcereiro, se proste a Jesus e peça para Ele te salvar. E diga para Ele: louvado seja Deus que tu queres Ele. Louvado seja Deus, e a salvação entrará na tua vida e na tua casa.